Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de simulações utilizando o software ANSYS. Nesse vídeo a gente vai aprender como realizar as análises estáticas dos sólidos. Mas para que a gente possa compreender melhor a utilização do ANSYS para fazer esse tipo de análise, vamos compreender alguns fundamentos básicos relacionados à análise estática. O primeiro deles, o que nós precisamos entender é que existe dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, né? Então, para que a gente possa entender o que é equilíbrio, todas as equações relacionadas, né, desde da física e aplicadas à engenharia, a gente tem uma equação sendo igual a zero, né? Ou seja, a gente está buscando um equilíbrio para aquele corpo. Aquele corpo ele não pode ter movimento, né, ou mesmo deslocamento, tá? Então, o equilíbrio estático, ele considera que a velocidade é igual a zero, né? Ou seja, ele está em repouso. Já o equilíbrio dinâmico, ele vai entender que a velocidade é diferente de zero. Ele pode se estar em equilíbrio, né? Porém com uma velocidade aplicada. Então, ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. A gente pode entender, né, fazendo uma comparação com um veículo em movimento, né? Ele está em equilíbrio dinâmico a um ponto de referência, porém ele está se deslocando, ou seja, sua velocidade é diferente de zero, mas ele não está capotando, ele não está saindo de uma curva, né? Então ele se mantém em um equilíbrio dinâmico. Bom, entendendo isso, a gente vai compreender também que há um equilíbrio de forças e uma relação de momentos, né, que também se busca um equilíbrio. Então, tanto força quanto momento é aplicado ao corpo e através do diagrama do corpo livre você vai estar, né, trazendo uma forma equilibrada. Então, isso que a gente chama de análise estática. Ele não está em relação a movimentos, né, portanto, ele não está em um comportamento dinâmico, mas sim estático. Ele está com forças sendo aplicadas, né, gerando momentos, mas de forma estática com outras referências. Bom, então a representação matemática, né, como comentamos, a somatória das forças vai ser igual a zero e o somatório dos momentos vai ser igual a zero. Então, a partir de um dado de entrada, né, uma força aplicada, um momento aplicado, um torque aplicado, a gente vai perceber como que a gente pode incluir isso no ANSYS, a gente vai ter um retorno disso, né? A gente vai ter tensões, deformações, né, e outros resultados que vão ser importantes para a nossa análise. Então, agora a gente vai lá no ANSYS e vamos entender como que a gente pode aplicar esse tipo de conceito. Bom, pessoal, aqui no ANSYS, como todo qualquer e outro procedimento, a gente tem uma relação ao lado esquerdo, né, com todos os tipos de análises que podemos estar realizando, e a análise que nós iremos verificar é análise estrutural estática, tá? Então, basta clicar aqui e arrastar para o lado direito. Veja que ele já vai formar um retângulo, né, para que você direcione a posição. Bom, feito isso, você primeiramente pode configurar os materiais. Então, a gente vai ter um vídeo, né, que vai estar sendo apresentado toda a relação de como você pode configurar um material. A princípio, nós estaremos deixando o template do software, tá? Que é um aço estrutural, né? Então, ele já tem todas as propriedades aqui definidas. O próximo passo é a definição da geometria. Então, eu vou fazer uma peça simples para que a gente possa realizar a análise e, na sequência, a gente vai preparar a malha, né, e verificar os resultados. Para que eu possa entrar no espaço da configuração do modelo, né, do desenho, eu vou clicar com o botão direito e ele vai trazer para mim três opções para que eu possa criar esse modelo. O primeiro deles é o Design Modeler, tá? O segundo é o SpaceClan e o terceiro seria a importação desse material, então desse corpo, né, dessa parte. Então, se você já criou isso num SolidWorks, né, ou em outro software CAD, você pode, né, salvar em Step e trazer aqui para o ANSYS importando esse modelo, tá? Então, eu vou clicar aqui em SpaceClan
Então ele vai levar aí em torno de uns 40 segundos a 1 minuto, né, para abrir essa nova tela aqui que é relacionada ao Space Clan, tá? Então o Space Clan, né, ele funciona como se fosse um software, né, de criação de sólidos, tá? O CAD, né, como qualquer outro, tá? Então como o SolidWorks, como CATIA, como o Fusion, como o Creo, como qualquer outro software CAD, ele vai ter os recursos, né, para que você possa criar o seu modelo, tá? Bom, eu vou traçar aqui, né, através das referências geométricas básicas, tá? Então, linhas, né, círculos, retângulos e outros recursos para criar esse meu modelo, tá? Bom, pessoal, então eu vou criar um modelo de uma peça, tá? Bem simples para que possamos testar, né, utilizando ali os recursos de análise de simulação. Então, ele vai ser utilizado através de linhas, né? E vai ter um formato de U, tá? Então, eu vou trazer aqui 25 por 5. Aqui ele vai ter 20. Aqui ele vai ter 10. Aqui ele volta para a posição. Aqui mais 5. Aqui ele volta para essa linha de referência. E aqui eu fecho o meu, o meu sketch, né? O meu esboço. Aí eu vou trazer a referência de arrastar, tá? Então eu vou clicar aqui em arrastar e veja que ele vai, né, já de forma orientativa, trazer para você o que, que ele vai estar criando uma terceira dimensão, né? Vai ser essa região sombreada. Então eu vou puxar aqui para cima e ele vai definir aqui, eu vou definir com uma medida de 15 milímetros, o sólido tridimensional, tá? Se eu quiser arredondar os cantos, né, basta eu clicar nas arestas e arrastar para dentro da peça, tá? Então, vou deixar aqui com um raio de 5, né? Aqui também com um raio de 5. Internamente eu não vou fazer um raio, tá? Só para que a gente possa entender, né, alguns conceitos ali da formação da malha. E vou deixar ele nessa configuração aqui, tá? Principal. Agora eu vou fazer um furo, tá? Então, para que eu possa criar um furo, eu vou clicar em círculo, vou escolher essa face aqui como referência e vou definir um furo aqui de um diâmetro de 5 milímetros, tá? E aí eu vou selecionar ele, né, aqui na minha referência de arrastar, para que ele possa atravessar os dois lados. Então veja que ele está furando, né, nesse sentido aqui. Se eu indicar ele para outro sentido, ele vai fazer uma forma positiva, né? Para outro sentido, é uma forma negativa. Então veja que ele fez o furo aqui na minha peça, tá? Então, basicamente, né, como eu comentei com vocês, a intenção não é a gente fazer uma coisa mais específica, tá? Isso vai ter um vídeo próprio para isso, tá? Mas sim criar uma referência que possamos, né, utilizar na análise estática lá do ANSYS, ok? Então, agora a gente vai voltar, né, para o Workbench aqui e vamos verificar que a geometria, né, ela já está com um check aqui em verde, ou seja, ela já foi configurada. E o próximo passo, então, é a referência do modelo, tá? Então, vou abrir ele, né? Vou nessa configuração agora criar as malhas e colocar os dados, né, de input. Os resultados também irão aparecer nessa próxima etapa. Bom, pessoal, então, primeiramente, né, nós vamos já identificar o nosso modelo que criamos, tá? Lá no SpaceClam. Segundo passo, eu preciso verificar qual unidade que ele está trabalhando, tá? Então, como que eu faço isso? Aqui embaixo vocês vão ver que ele está no sistema métrico, né? E está apontando ali as principais unidades. Então, metro, quilograma, newton segundo, né? E assim por diante. Então, caso eu queira utilizar milímetros, eu vou vir aqui nesse canto superior, tá? E vou definir aqui sistema métrico também, mas com a opção de milímetros, quilograma, newtons e assim por diante, tá? Então ele vai trazer agora a referência em milímetros, né? E eu posso trabalhar com mais aptidão, caso você tenha, né? Ou assim por diante. Então,
questão de geometria está ok, material está ok, né? Próximo passo seria a malha. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, né? E vou pedir para ele gerar a malha. Então ele vai levar alguns segundos, né? E já vai configurar de forma automática essa malha para mim. Ela está ok? Não sei, tá? A resposta é ainda não sei, né? O ideal é que possamos trabalhar com malhas, né, aonde eu tenho características hexaédricas, ou seja, né, eu vou trabalhar como se fosse alguns pequenos, né, cubos sendo empilhados de forma ordenada. Bom, então como que eu faço isso? Então eu vou vir aqui em malha e vou inserir, né, um novo método para que ele possa trabalhar, tá? Aqui será o corpo por completo, né? Agora eu vou definir, ao invés do método ser automático, eu vou trabalhar com hexaédrico dominante, tá? E aí ele vai ter aqui as faces externas, né? Sendo como livre, ao invés de quadrática e triangular, todas elas quadráticas, tá? Ou seja, na parte externa ele vai formar todos eles, né, o mais próximo possível de um quadrado. Claro que ele vai ali trazer muito retângulo, né, pela diferença de altura e largura, mas ele já vai ordenar, né, melhor para nós. Pode ser que no primeiro momento ele ainda não ordene de forma com que buscamos, tá? Mas a gente pode trabalhar nesse ponto ainda, tá? Então eu vou pedir para ele gerar novamente, né, as malhas e vamos verificar o resultado. Bom, ele melhorou, mas ainda não está ideal, tá? Veja que ele está trazendo, né, aqui o mais próximo possível de uma característica, né, ordenada. Bom, e o que a gente pode utilizar ainda de recurso para tentar buscar uma malha ideal? Eu vou clicar aqui de novo com o botão direito, inserir, e vou pedir para ele reduzir o tamanho da malha, tá? Então veja que aqui ele está falando para mim, né, que o default ou template está com 1,76, né, milímetros de malha, tá? Então eu vou selecionar e vou pedir para ele reduzir um pouco mais do que isso, tá? Então eu vou colocar aqui, né, em torno de 1 milímetro e vamos verificar o resultado. Bom, então com 1 milímetro, né, vou pedir para ele gerar novamente e vamos ver o resultado que vai ter. Então, agora ela está bem melhor, né? Então, veja que eu tenho aqui todas elas praticamente ordenadas, né? Tem alguma região ou outra aqui que ainda não está, mas ela está com um resultado, né, que possa ser considerado bom para uma geração de malha, tá? Bom, então agora o próximo passo é eu definir, né, as características de dados de entrada. Então, se eu tiver uma força, se eu tiver um torque, né, todos eu vou setar aqui nessa etapa. Então veja que eu tenho aceleração, que eu posso colocar pressão, pressão hidrostática, força, momento, né? Então eu vou trabalhar com conceitos básicos ainda, tá? Então eu vou aplicar aqui força, vou aplicar em um dos furos, tá? Aqui eu vou colocar uma força de aproximadamente 2.000 newtons, né? O que seria aproximadamente equivalente a 200 quilos, né? E vou precisar colocar um ponto de apoio, né? Um ponto de resistência, uma condição de contorno, né? Seja engastada, seja apoiada e assim por diante, tá? Então, eu vou apoiar no outro furo, tá? Então, eu vou colocar aqui o mesmo procedimento, inserir, e vou colocar aqui suporte fixo, né? Nesse outro furo, e vou aplicar, tá? Então, eu tenho uma força aplicada e um ponto de resistência, né? E a solução, eu vou buscar uma solução de tensão, tá? A gente vai verificar um vídeo dedicado a isso, né? Qual é a diferença entre os resultados, tá? Para tensão, né? E para deformação. Qual que é a diferença, então, de volmices para máxima principal, né? E assim por diante. Então, eu vou deixar uma tensão equivalente de volmices, né? E depois a gente vai entender o qual isso representa de resultado.
e vou pedir para ele dar um solve, né? Vou pedir para ele calcular. Ele vai levar alguns instantes, né? E já vai calcular para nós. Então, feito o cálculo, né, eu tenho o resultado, tá? Então, eu tenho aqui o resultado, ele apontando qual é a tensão mínima, né, a região onde eu tenho tensão mínima e a região onde eu tenho tensão máxima. Lembra que eu comentei com vocês que eu não ia colocar o raio nas arestas internas, né, para verificar justamente esse ponto, se há realmente a concentração de tensão, né, por estar com o canto vivo, tá? Então, ele mostra aqui para nós, né, que nesse canto vivo é onde ele tem a atenção máxima, tá? Por enquanto, não vou julgar se isso está ok ou não ok, não é esse o objetivo, né? O objetivo, sim, é verificar o procedimento para que eu possa estar analisando de forma estática um componente, tá? Eu tenho algumas opções de verificar o resultado, né? O resultado eu posso verificar através das tensões nesse gráfico aqui. Eu posso verificar um comportamento, né, de uma escala um pouco exagerada, só para que a gente possa verificar o comportamento real, né, que esse material teria, tá? Então eu clico aqui no play em animações aqui na parte inferior e vejo, né, que ele está tentando abrir essa peça, tá? Então ele está tentando, né, abrir uma das abas ali e vai gerar o momento máximo, né, no instante final, tá? Se eu colocar aqui em resultado, ao lado de home, aqui na parte superior, eu posso trabalhar nessas escalas. Então, ela está com uma escala de 3,3, ou seja, 3,3 mais, né, do que ela se comportaria na real. Eu posso deixar em True Scale, né, que é uma escala real, e verificar esse comportamento, tá? Então, ela está ainda da mesma forma, né? Não tão exagerada ali na escala que eu estava antes, tá? Se eu colocar, por exemplo, em 6,5, veja que ela vai alterar ainda mais, né? Vai colocar uma intensidade ainda maior, ok? Bom, pessoal, então a intenção foi apresentar um procedimento, né, de análise estática. Haverá mais vídeos, né, que a gente vai aprofundar um pouco. Eu vou trazer casos reais, né, de componentes, aonde a gente vai poder utilizar esse recurso e aí sim definir, né, se ele está aprovado ou não, trazendo soluções analíticas, ou seja, a gente vai conseguir comparar com soluções, né, de livros ou mesmo de outros relatórios, né, para identificar se a peça, né, estaria aprovada ou não nessa análise, tá? Então isso eu vou deixar para um vídeo separado, né? Aqui seria mesmo esse procedimento passo a passo e entender essas características de análise estática. Beleza? Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e boas análises.